Você está estudando para algum concurso público, ou para o vestibular, ou até mesmo para a redação e está com dificuldades no assunto crase? Muitos alunos têm falado para mim sobre essas dificuldades e hoje eu estou aqui para ajudá-lo. Portanto, não desista, vamos juntos! Eu sou a professora Marijane Fernandes e eu sou professora de língua portuguesa. Eu sei que muitas vezes essa questão da gramática, que muitos alunos dizem, eu tenho que decorar um monte de regras, não suporto decorar, eu vou direto aprender macetes. Com certeza, os macetes eles ajudam em alguns momentos, mas não em todos os momentos. Por isso, nós precisamos passar para o assunto. Eu aconselho a ir com muita calma, estudar um pouco de cada vez. A mente é fiel, ela vai te ajudar. Hoje nós vamos falar quando usar a crase. É claro que para saber quando usar, nós precisamos passar por algumas regras. Mas como eu falei, vamos devagar. Primeiramente, nós devemos usar a crase com locuções. Nossa, você vai dizer, professora, não está ajudando. O que é locução? Locução é quando eu tenho um grupo de palavras que equivale por uma palavra. Isso nós trabalhamos dentro da morfologia, quando nós estudamos as 10 classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, preposição, conjunção e assim por diante. Algumas dessas classes gramaticais possuem locuções, ou seja, eu tenho um grupo de palavras que eu preciso expressar a ideia, por exemplo, de um advérbio, mas uma palavra só não dá, então eu preciso de um grupo de palavras. E, na maioria das vezes, essas expressões elas são iniciadas por preposição. Um exemplo que nós temos de locução adverbial. Às vezes você usa bastante. Às vezes eu penso em ir para Manaus. Às vezes eu penso em ir para São Paulo. Nós usamos muito essa palavra. Às vezes. Nós usamos muito essa expressão. Não é uma palavra só, é uma expressão. Porque em às vezes eu tenho a preposição a, mais o artigo as, mais o substantivo vezes. Formou uma expressão. E isso é uma locução adverbial. Portanto, nós usamos muitas locuções adverbiais. Nas locuções adverbiais femininas, que contêm o substantivo feminino, nós vamos usar o acento denotativo da crase. Mas em todas elas, não. E há, claro, uma divergência entre os gramáticos. Alguns gramáticos aceitam o que eu vou falar, outros não aceitam. É onde a norma deixa brecha que tem esse disse-me-disse entre os gramáticos. Mas, por exemplo, quando nós usamos às vezes, às pressas, à tarde, à noite, como locução adverbial, nós vamos usar o acento denotativo da crase, que é o acento grave. Então, quando eu digo vou à sua casa à tarde, locução adverbial. Mas quais são as locuções adverbiais que não aceitam o acento denotativo da crase, em que não ocorre a crase? São as locuções adverbiais de meio e de instrumento. Vamos ao exemplo de uma locução adverbial de meio. A embarcação é movida à vela. Qual é o meio utilizado para mover a embarcação? A vela. Então, esse a vela, nós não vamos usar o acento denotativo da crase. Como eu falei para vocês, alguns gramáticos não concordam muito com isso. Mas nas provas de concurso, nas provas de vestibulares, a maioria das bancas aceitam desta forma e muitas vezes usam isso como pegadinha. Então, a vela é uma locução adverbial de meio que nós não vamos utilizar o acento grave. Outra locução adverbial feminina que não aceita o acento denotativo da crase é a locução adverbial feminina de instrumento. Eu escrevi esse texto à mão. A mão é um instrumento que eu utilizo para escrever o texto. Quando eu digo escrevi o texto à máquina. A máquina é um instrumento que eu utilizei para escrever o texto. No geral, quando nós temos essa ideia de instrumento, é quando eu utilizo alguma coisa para fazer determinada ação. Outra locução em que nós usamos a crase são as locuções conjuntivas. O bom de tudo isso é que são poucas. Um exemplo delas seria a maneira que, a proporção que é uma locução conjuntiva. A proporção que, a maneira que é uma locução conjuntiva proporcional. A proporção que os soldados se enfileiravam, o general passava a vista em cada um. Observaram que eu usei a proporção que na ideia proporcional. Outra locução em que nós devemos utilizar a crase são as locuções prepositivas. Lembrando que quando o substantivo é feminino. À frente de, à maneira de. Opa!
mas a senhora falou a maneira ainda há pouco. Eu falei a maneira que. A maneira que é locução conjuntiva. A maneira de é locução prepositiva. Então não esqueçam que com locução adverbial, locução prepositiva e locução conjuntiva nós utilizamos o acento denotativo da crase. Nós temos um assunto bem interessante em relação ao uso da crase, que é com a expressão subentendida a maneira de, a moda de, que no geral nós fazemos a elipse da palavra maneira e da palavra moda. Quando eu digo calçava sapatos a Luís XVI. Então esse a Luís XVI, você perguntaria, mas Luís é um nome masculino. Utiliza o acento denotativo da crase? Neste caso sim, porque está subtendido a ideia de a moda Luís XV. A mesma coisa, a mesma forma é quando eu uso a milanesa. Gostava de bife a milanesa. Então esse a recebe o acento denotativo da crase porque está subtendido a ideia de a maneira de. E esse a maneira de é uma locução prepositiva. A moda de é uma locução prepositiva. Nós não podemos esquecer também em relação ao uso do acento denotativo da crase é que nós utilizamos também a crase com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo e o pronome demonstrativo a. Mesmo a palavra aquele sendo uma palavra masculina ou aquilo um pronome demonstrativo neutro, nós vamos utilizar sim o acento denotativo da crase por causa do a. Eu tenho um verbo ou um nome que pede a preposição a e nós temos aí os pronomes demonstrativos começando com a letra a. É por causa do a. Então quando eu falo a seguinte frase: Mário retornou àquela questão. Aquela questão, este a de aquela vai receber o acento grave. Outra frase: vou àquele cinema. Aquele é uma palavra masculina, mas por causa do a de aquele, nós vamos utilizar o acento denotativo da crase. Outro exemplo: não dê importância àquilo que você me disse. Aquilo vai receber também o acento denotativo da crase por causa do a do pronome demonstrativo aquilo. Outro exemplo com o pronome demonstrativo a é o seguinte: falarei às que quiserem ouvir. Ou seja, falarei àquelas pessoas que quiserem ouvir. Este às equivale a aquelas. Se você pensar desta forma, fizer um mapinha, você vai conseguir resolver o problema da crase. Um exemplo que nós temos para usar crase, que nós devemos prestar bastante atenção, é com a palavra casa, no sentido de domicílio, e com a palavra terra, no sentido de oposição a bordo. Bordo, terra, mar, terra. Vamos primeiramente falar da palavra casa. Quando é que nós vamos utilizar a crase com a palavra casa no sentido de domicílio? Quando ela vier determinada, quando ela vier com um determinante. O que é um determinante, professor? É um adjetivo, uma locução adjetiva. Quando eu digo o seguinte: eu retornei à casa paterna. Paterna é um adjetivo. Por ser um adjetivo, ele determinou o substantivo casa. Então, neste caso, a palavra casa, ela vai aceitar o artigo e como já tem a preposição do verbo retornar, então nós vamos utilizar a crase, porque ela veio determinada. A mesma coisa vai ocorrer com a palavra terra. Na palavra terra, oposição a bordo, quando eu digo fui à terra dos meus antepassados. Esse a terra dos meus antepassados vai ser utilizado com acento denotativo da crase, porque dos meus antepassados nós vamos determinar a palavra terra. Então, desta forma, nós utilizamos. Lembrando que a palavra casa, se significar um ambiente hospitalar, ou comercial, ou moradia de chefe de estado, por si só ela já vem determinada. Então nós vamos utilizar a crase, sim, quando eu digo fui à casa Açucena, é uma casa comercial. Neste caso nós já utilizamos o acento denotativo da crase. Temos ainda mais regras, as regras não acabam. Temos um locativo e nesse caso com as palavras que indicam lugar. Nem todos os locativos eles vão aceitar artigo, por isso também nós não vamos utilizar a crase. Quando eu tenho a palavra Itália, é um locativo. Quando eu digo a Itália é linda, por si só a Itália já aceita artigo. Roma não aceita. Roma é linda. Eu não digo a Roma é linda. Eu digo Roma é linda. Então, alguns locativos aceitam artigo e outros não.
Por causa disso, também alguns locativos eles vão aceitar o acento denotativo da crase e outros não. Uma forma de saber se este lugar aceita o artigo ou não é dizer o seguinte: fui à Itália, voltei da Itália. Esse da é preposição de mais o artigo a. Então, nós vamos utilizar, sim, aí a crase. Fui à Itália. Quando eu digo fui a Roma, voltei de Roma, esse de é só preposição. Então, indica que o lugar não aceita artigo. Mas é claro que esta questão do determinante é muito forte. Se eu tenho um nome de lugar que não aceita artigo, portanto, não vai aceitar a crase, se eu colocar um determinante para esse locativo que não aceita lugar, ele vai aceitar o artigo. Exemplo, fui a Roma dos Césares. Esse dos Césares é uma locução adjetiva que se refere a Roma. É uma característica, é um determinante. Então, neste caso, fui a Roma dos Césares, nós vamos utilizar com acento denotativo da crase, sim. Temos ainda mais uma observação sobre o uso da crase. Eu falei sobre a palavra terra, e neste caso da palavra terra, em oposição a bordo, não vai ter artigo, portanto não vai ter crase. Mas se essa palavra terra se referir a solo, a chão, aí o uso é com crase, sim. Os pássaros voavam rente à terra. Significa que eles voavam rente ao chão, neste caso com acento denotativo da crase. E também, se for terra, o planeta, nós utilizamos com a crase sim. Os astronautas voltaram à Terra, aí com acento denotativo da crase. Enfim, são essas regrinhas que você deve saber sobre o uso da crase. Aí você vai dizer: ai, professora, é muito chato, não quero não gostei não. Não gostei de aprender as regras, mas gostei de ouvir a senhora, então coloca aquele like que eu vou amar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Esse sininho vai te ajudar a lembrar quando eu postar alguma aula para você acompanhar e assim melhorar os seus estudos. Até a próxima!